Olá, no vídeo anterior eu terminei com essa imagem falando que iríamos fazer um exercício supondo uma carga desse jeito. Então, está aqui a viga Gerber desenhada numa forma ainda bastante didática para se entender quem é o dente de cima e de baixo, e a carga de 4 toneladas força por metro. Esse é o carregamento uniforme atuando sobre a viga. 4 toneladas força sobre metro, e aqui estão as dimensões da viga. Peguei uma estrutura com simetria. Então, o trecho aqui, olha, do A ao B até a rótula é exatamente igual ao trecho dos D ao C com a rótula. Vamos resolver esse exercício, né? E aprender os conceitos básicos de tudo isso. Primeira coisa, ao fazer o DCL, o que nós vamos fazer? Separar em várias isostáticas. Olha, então, eu recomendo fortemente que se coloque uma viga no trecho, a viga conectada a ela deslocada na vertical, a viga seguinte que está conectada a 2 também, e se houvesse mais vigas aqui, que poderia haver, vamos fazendo nesse movimento, né? Uma embaixo, outra em cima, mantendo aqui, olha, a mesma direção da conexão, vamos mantendo isso. E eu não vou fazer aqui exemplos com vigas muito grandes, porque se você sabe fazer com 3, você vai fazer com 4, com 5, ou com quantas forem necessárias, porque é apenas cálculo a mais. Vamos então começar a ver o que está acontecendo. Tenho aqui minha viga 1, né, que eu já desenhei o carregamento retangular com a força equivalente aqui no ponto. Viga 2, carregamento retangular com a força. Viga 3, carregamento retangular com a força no centro. E vou começar a fazer o DCL. Então, olha, coloquei aqui a reação, apoio A fixo, então reação vertical, reação horizontal. Além disso, tem um apoio B móvel. Está lá, reação vertical. Passando para a viga 3 agora, C é um apoio móvel, reação vertical. D, apoio móvel, reação vertical. Vamos analisar a viga 2. Na viga 2 tenho, esse aqui é minha rótula 1, então RV1. A outra, rótula 2, RV2. Porém, falta ainda um detalhe aqui. Essas vigas estão apoiadas sobre essa outra. Lógico, ou logo, né? Você tem aqui a terceira lei de Newton. Se a viga 1 empurra 2 para cima, que é o que está acontecendo aqui, olha, a viga 1 empurra 2 para cima, para manter ela equilibrada. O que a viga 2 está fazendo na 1? Empurrando a 1 para baixo. Então, olha, eu tenho que botar essa reação aqui. A mesma coisa do lado oposto. Então, é importante você pensar que aqui, né, você tem a terceira lei de Newton, ação e reação ocorrem em corpos diferentes. Se um corpo empurra um outro para a direita, esse outro vai empurrar o um para a esquerda. E é isso que ocorre. Então, pessoal, na parte que tem a rótula, já faz direto. Você vai separar os corpos, vai desenhar inicialmente a reação num sentido e no mesmo ponto onde tem a rótula, mas na outra viga, você vai desenhar a reação em quê? Em sentido oposto. Olha, aqui uma para cima e uma para baixo. Uma para cima e uma para baixo. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Seguindo em frente, vou calcular aqui primeiro vou limpar a imagem e vou calcular as forças equivalentes para cada um deles. Na figura 1, quem é a base do 1? Olha, o retângulo que está aqui do carregamento tem base 8. 6 mais 2, 8. Está vendo? Olha, 6 mais 2, 8. Qual é o valor do carregamento? 4. Então é retângulo, base vezes altura, 8 vezes 4, 32. E o centroide? Centro de um retângulo, né? Se ele tem base 8, metade, 4. Está lá, pacotinho da viga 1. Agora vamos para o pacotinho da viga 2. Quem é a base da viga 2? 6. Está vendo lá? 6 é o pacote, é a base da viga 2. A altura dela, 4. É retângulo. Base vezes altura, está lá, 24. E o centro? Eu vou olhar só para ela, né? O método que eu estou usando, eu vou olhar só para cada viga independente. Então, essa minha viga tem uma base 6, o centroide dela, 3 metros. Acabou. E a 3, como eu já falei, que nesse exemplo ela é simétrica, então vai dar exatamente o mesmo resultado lá da 1, nesse exemplo, tá bom? Seguindo em frente, eu tenho que definir agora o seguinte: por onde que eu vou começar a fazer meus cálculos? Eu tenho viga 1, 2 e 3.
Você deve começar pela que tem o menor número de reações. Essa é a primeira coisa que você tem que procurar. Por que tem que ser o menor número? Primeiro, que é mais fácil, né? Segundo, porque se você olha para aqui, quantas reações ou quantas incógnitas, que são os azuis, eu desenhei? 4 incógnitas. Eu tenho 3 equações de equilíbrio: soma de momento, soma de força vertical, soma de força horizontal. 3 equações não resolvem 4 incógnitas, então sem chance. Na 2, opa, a 2 eu tenho 2 reações. Vou matar com soma de momento, soma de força vertical, porque nem a força horizontal tem aqui. Morreu, já resolvi, né, 2 incógnitas e vou partir para o meu cálculo a seguir. A3 muita gente confunde, porque o camarada vê 3 reações e fala, opa, 3 reações, 3 equações eu resolvo. Não, não resolve. Por quê? Você tem que ter pelo menos uma horizontal, não é isso? Né? Você tem soma de força vertical, beleza, tenho aqui. Soma de força horizontal, não tem nenhuma. E soma de momento. Então, sempre que for resolver 3 incógnitas, necessariamente tem que ser ou um momento, uma horizontal e uma vertical, ou entre as incógnitas, ou entre as reações tem que ter pelo menos uma horizontal e uma vertical. A terceira vai ser o quê? Ou um momento, ou outra vertical, ou outra horizontal. Mas tem que garantir que tem que ter 2 direções diferentes. Eu não tenho aqui, que todos estão na mesma direção. Então o 3 não resolve. Vamos começar pelo 2. Então tá lá, olha. Começando pela 2, 2 reações, vamos começar a fazer os cálculos. Já vou pegar os valores e vou também desenhar essa viga da forma como fica, como a gente vai encontrar normalmente, que é a viguinha, linha reta, rótula em cada extremidade, 1 e 2. Coloque ali as reações de apoio. Nesse sistema, você já poderia fazer direto, porque você está vendo que você tem o quê? 24 toneladas força aplicada no meio da viga. Se você tem 24 no meio da viga, quanto que vai dar a reação de cada lado? A metade, né? Então, se você tem uma força no meio, cada reação vai ser a metade da força. Pode até decorar essa rima aí, tá bom? Mas, para o caso do seu professor ser um cara exigente, que quer que você faça toda a parte protocolar, vamos resolver também, tá bom? Mas você já sabe, olha, tem 24 no meio, quer dizer que vai ter metade para cada lado. 12 e 12. Vamos então fazer agora os cálculos por soma de momento. Já defini que minha origem está no 1. Você pode escolher o 1 ou 2. Defender a origem no 1. Minha força era 24, né, que eu tinha calculado anteriormente. E o centroide em 3. Vamos lá. Começando com soma de momento igual a zero. Adotando aqui anti-horário como positivo. Nós vamos ter quem é o braço do RV2. RV2 vertical, braço horizontal 6RV2. O braço do F2, ó, F2 vertical, braço horizontal, X2. Então tá. 6RV2, sentido anti-horário positivo. X2, F2, sentido horário negativo. Fazendo as substituições, vou encontrar que o RV2 vai dar 12 toneladas força. Agora só tenho força vertical, então só tenho a opção de fazer soma de forças verticais igual a zero, né? Estamos na primeira lei de Newton, certo? Equilíbrio, primeira lei de Newton. Adotando vertical para cima positivo, eu tenho RV1 e RV2 positivos, então para cima. F2 negativo, porque está para baixo. Fazendo as operações, encontrei que RV1 deu 12 toneladas força para cima. Vamos então partir agora para o próximo passo. Olha, já determinei quanto que vale RV1 e RV2. Vale 12 cada uma. Só que estava lá, olha, por ação e reação, se eu tenho RV1 em cima, também tenho embaixo. RV2 em cima, RV2 embaixo, como eu já expliquei anteriormente. Que número que eu vou colocar aqui? Eu também vou colocar 12. Notem, eu não troco o sinal, não faço nada, porque se eu já determinei que é 12 positivo, quer dizer que eu já desenhei esse vetor no sentido correto, para cima. Esse vetor aqui também está no sentido correto, que é para baixo. Se esse é para cima, esse é para baixo. E o que eu determinei 12 é um número. Eu não vou trocar o sinal, olha, coloco embaixo, só troco o sentido do vetor, né, por ação e reação, mas está aqui 12 e 12. Agora, qual que eu vou fazer? Tanto faz, eu poderia fazer AA
a viga 1 ou a viga 3, que vai dar no mesmo. São totalmente simétricas nesse exemplo. Eu vou fazer o A, tá bom? Então vamos lá. Apagando aqui, olha. Vamos fazer então essa viga, vou dar uma destacada nesse canto, colocando os valores. Vou desenhar essa viga como uma linha reta, no lugar aqui, olha, que estava a rótula 1, está lá o 1, e o 12 que é o RV1, certo? Os vetores aqui das reações agora vão partir para colocar os centroides. Tinha calculado o centroide 4 a partir da origem, que está definida aqui, 4, depois as outras distâncias. Começo com soma de momento igual a zero, adotando o anti-horário positivo. E vamos lá. Distância da origem até o RVB, 6. 6 RVB, anti-horário positivo. Distância da origem até o F1, 4. Então vai ficar menos x1 F1, porque rotaciona no sentido horário. E o outro, qual é a distância da origem até a rótula 1? 8. 6 mais 2, 8. Vai rotacionar no sentido horário negativo, menos 8 RV1, que é o 12. Fazendo as substituições, encontro que o RVB é 37,3 tonelada-força, apontando para cima. Vou calcular agora o RVA. Soma de força vertical igual a zero. Na vertical tem RVA e RVB para cima, positivos. F1 e RV1 para baixo, negativos. Fazendo as substituições de cada um dos termos aqui, vou encontrar que o RVA deu 6,7 tonelada-força para cima. Próximo passo, calcular, né, a reação horizontal. Tem força horizontal atuando aqui? Não, só tem o RHA. Logo, RHA igual a zero. O passo seguinte é fazer o cálculo da RVC, né, e RVD. Porém, volto a dizer, nesse exercício, ela era simétrica com a primeira. Então, você só tem que agora analisar a simetria e não precisa recalcular. O que tem que ficar atento é quem é o simétrico com quem. Olha, o A era o da extremidade, o D é o outro da extremidade. Então, a simetria está entre A e D. E o B estava perto da rótula, assim como o C estava perto da rótula. Então, o B é igual ao C, por simetria. Então, está aqui, C, 37,3. E o A é igual ao D, também por simetria. E assim está finalizado esse exercício. E eu gosto muito de voltar para a figura original. Pego aqui a figura original, volto com os DCLs e faço uma tabelinha com os resultados de cada uma das reações de apoio e colocando inclusive o seu sentido. Muitos podem perguntar, opa, mas RV1 e RV2 não estão na tabelinha. Bom, RV1 e RV2 são os valores nas rótulas. Não é o valor da reação de apoio que eu estou procurando aqui. É claro que eles são importantes, RV1 e RV2, vão servir para você dimensionar os dentes. Em resistência dos materiais, você vai calcular as forças cortantes nesse ponto. Então, precisa saber, RV1 e RV2 deu 12 cada um. Mas na minha tabelinha final, só coloquei as reações de apoio, porque tipicamente exercícios de estática, exercícios de mecânica geral, pedem somente reações de apoio. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo com mais exercícios e com diversas alterações.